noite a todos que estão presentes aqui hoje. Inicialmente, eu quero agradecer por vocês estarem aqui, agradecer a ProTour, o Dr. Jair, que se prontificou a vir falar com a gente, nesse movimento tão importante para nós do turismo, que é o movimento do Parceiros do Turismo 50+. Eu, juntamente com a Silmara, da Sim Lazer, idealizamos esse movimento e hoje a gente já conta com uma comissão de frente de peso, então cada vez mais nós estamos conseguindo crescer juntas para atingir o objetivo maior desse grupo, que é aprimorar o nosso conhecimento e valorizar a nossa profissão, a nossa escolha, que é cuidar do público 50+, né? Hoje a gente tem uma ajuda muito importante da Silvia Utrini Intercâmbios, da Renata Calil Eventos e Turismo, da Rosa Mazotti, todas elas já falaram com vocês. E hoje nós estamos se reunindo cada vez mais para que os próximos passos do nosso movimento sejam significativos para a nossa classe, para todos nós que estamos no grupo e para o segmento de viagens para o público 50+. Então, é com muito prazer que eu apresento vocês o Dr. Jair da ProTour, que vai falar para a gente bastante coisa que envolve esse público na legislação e vai dar umas dicas ricas para a gente de como está o cenário hoje. Dr. Jair, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Boa noite a todos os participantes. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Meu nome é Jair, sou daqui da consultoria jurídica da ProTour e fui convidado pela Regina para estar conversando com vocês hoje um pouco sobre a questão legal no turismo da melhor idade e também estar passando algumas informações atualizadas também sobre as questões das leis novas criadas aí para ficarem em vigor durante o período da pandemia. Inicialmente, só vou explicar um pouquinho o que é a ProTour, não sei se todos já conhecem ou já ouviram falar aqui da associação. A ProTour é uma entidade privada que eu sempre comparo falando que parece um PROCON do turismo. Porém, não é governamental. Ela é sim uma associação privada que atua nessa área de defesa de interesse dos agentes e dos consumidores diante de uma não conformidade no turismo. Então, essa é a ProTour. Ela tem aí atua em nome dos associados, mas também como instituição perante aí os interesses da categoria também. Que já vem ajudando muito a gente de viagem a resolver esses perrengues incríveis que a gente está passando desde que a pandemia começou, gente. Isso eu tenho que falar para vocês, porque, assim, tanto o senhor como a Flávia têm sido de uma dedicação maior com os agentes de viagem para tentar resolver todos os perrengues que vem acontecendo, né? Um ano difícil e continua sendo ainda 2021, um ano com muitos desafios aí para quem está trabalhando nesse mercado. Quando a gente fala aqui, no primeiro momento, em turismo 50+, me vem, no primeiro momento, duas questões. Uma é de mercado e a outra de cidadania. Quando a gente pensa primeiro em mercado, o que me ocorre? Está existindo um envelhecimento da população. Então, é um público consumidor que a quantidade de pessoas está aumentando e a tendência é que continue assim ao longo dos anos. Esse público ele tem algumas características também que facilitam o trabalho dele no turismo, que a meu ver seriam uma renda mais estabilizada, acesso facilitado a crédito e tempo livre para estar viajando. E considerando renda, tempo, estabilidade e um público consumidor que está crescendo, é um nicho que chama a atenção do empresário como uma fonte rentável de negócio. Então, quando eu penso em mercado do público 50+, me aparenta assim como sendo muito
dinâmico, muito favorável como área de atuação. Quando a gente pensa no segundo ponto, em cidadania, quando foi criado o Estatuto do Idoso, no artigo 20, ele traz a seguinte redação, que eu vou até ler para vocês. O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Então, mais do que um luxo, passou a ser considerado um ato de cidadania, um direito, basicamente como algo essencial, um direito da pessoa. Então, trabalhar nesse meio, existe tanto essa função social, como também, como objetivo da empresa, como um nicho de negócio que, a meu ver, é bem promissor. Bom, a lei define como idoso aquele que tem a partir de 60 anos. Porém... meu Deus! Meu Deus! Muito cedo, muito cedo! E já existem projetos querendo aumentar isso para 65, tá? Aí tá bom, aí melhorou. Mas, por exemplo, o grupo de vocês, 50 mais, já consideram um nicho de trabalho, pelo que eu entendi, a partir de 50 anos, é isso, né? É isso, é isso. Ou seja, ainda nem está na idade considerada idoso pela legislação. Bom, mas o que eu vejo, assim, com relação a trabalhar com esse público na questão legal? Não vai existir grandes diferenças em termos de direitos ou de procedimentos legais, e sim mais em questão de produto e tratamento e relacionamento com essas pessoas. Vamos pensar na questão do contrato. O idoso, ele não vai ter, ele tem direito a uma tarifa diferenciada? Não, não tem. Ele tem direito a alguma penalidade, questão de multa diferenciada? Não, também não tem. Ele tem direito a quê, então? A uma informação explicitada de uma maneira mais clara e acessível à sua condição. Por exemplo, redação de contratos e material de publicidade. Ele tem que... A publicidade, ela vincula quem anunciou. Então, qualquer questão na justiça onde houver uma dúvida ou que o consumidor não foi informado, ou que essa informação não foi clara, ou que não era compreensível a sua condição, a posição da justiça vai ser ficar ao lado dele em prejuízo do fornecedor ou de quem comercializou. Um exemplo, tamanho de fonte no contrato ou no material. Fazer letrinhas muito pequenininhas, ou, por exemplo, utilizando gírias, ou, por exemplo, termos em outros idiomas, como chargeback, churning, transfer, check-in, check-out, tudo que o consumidor, em algum momento, não tiver a compreensão desse linguajar, se ele for para a justiça vai entender por protegê-lo. Então, seja ele um idoso ou seja ele um consumidor de viagens. Exatamente. Porém, a questão, imagina o juiz, quando ele vai analisar o caso concreto. Quando ele pega um determinado documento ou um material de publicidade, ele pode entender que para um consumidor geral, de um público mais jovem, que a forma como está escrito, que os termos utilizados estariam suficientes. Porém, para um público que tem uma necessidade um pouco mais diferenciada, por exemplo, em termos de leitura ou de entendimento de algum termo, ou de como essa viagem os produtos estão explicados, se ele achar que para aquele público não está devidamente claro e precisa a informação, ele pode considerar que ele não cumpriu essa condição. Então, material de publicidade e contratos, o que o agente que estiver comercializando tem que se atentar para isso. Primeiro,
cuidar para que a informação esteja clara e precisa para a condição daquele cliente. Como falei, algumas situações, evitar termos em outros idiomas, tamanhos de fonte e descrição detalhada do que está sendo adquirido, de forma assim que, cientificado daquelas condições, o consumidor não possa alegar ignorância quanto ao que ele comprou. Um segundo cuidado na comercialização de produtos para esse público é se atentar para a adequação do roteiro ao que aquela pessoa, a condição dela. Porque se você anunciar que é uma viagem específica para um grupo da melhor idade ou para um grupo de pessoas que se enquadram nessa condição, tomar cuidado em escolher um roteiro de condições de acessibilidade e prioridade para ele. Eu falei, ainda que ele não tenha direitos diferenciados na parte financeira, mas ele tem direitos garantidos de acessibilidade e de prioridade de atendimento. Então, ao se escolher roteiro, hotel, passeios, isso tem que estar na mente do agente que está organizando essa viagem. Muito interessante isso, doutor, porque você às vezes pensa que um grupo de 50 a mais ou 60 a mais esteja apto para fazer uma caminhada, né? Uma caminhada de 3 quilômetros. Só que você chega no destino, esse local é cheio de pedra, ele tem subida e descida no meio dessa caminhada, de repente você tem um passageiro que está usando bengala, isso é muito ruim, ou você está com um cadeirante, esse cadeirante não vai poder ir. Então, esse ponto que você está colocando é muito, muito importante para nós, agentes de viagens, quando escolhemos um produto para o público 50 a mais. A adequação do produto em si, a meu ver, é mais importante do que a questão burocrática ou legal da situação. Por exemplo, a questão, ao se escolher um hotel, esse hotel é cheio de escadas, ele vai ter elevador, tamanhos de degrau, os passeios vão ter uma infraestrutura, mesmo o destino em si. Esse local, ele tem na proximidade algum meio de assistência, como hospital, como farmácia, uma estrutura onde possa prestar uma assistência numa eventual necessidade. Imediata, né? Uma assistência imediata. Porque geralmente, se acontecer alguma coisa, teremos que agir imediatamente. Ter essa estrutura no local ou nas proximidades, entendo que deve fazer parte aí do planejamento do agente que organiza uma viagem para esse público, né? Então, cada aspecto do pacote ele tem que estar detalhado e descrito de uma forma clara no momento da venda e no material de publicidade, para que essa pessoa, em nenhum momento, caso aconteça algum desacordo, não venha alegar que ele ignorava ou que não era bem aquilo que ele comprou. Quando se tratar de grupo misto, onde tem públicos de outras faixas etárias, mas também tem um público dos 50 a mais ou público idoso, nos termos da lei, participando da viagem, é que haja a garantia da prioridade e de assentos reservados ou de ingressar primeiro num passeio ou de ingressar primeiro num determinado num show, e que tem o respeito a essa prioridade para ele quando não for uma viagem exclusiva para passageiros nessa condição. Outro ponto que eu acho que é importante quando se contratar a viagem para esse público é ter uma ficha semelhante àquelas fichas que existem de viagem para o adolescente que vai para a formatura e tal, sabe, onde conste informações principalmente de saúde e de contatos, onde a pessoa, por exemplo, possa declarar a sua condição: eu tenho um problema de pressão,
ou tenho diabetes, ou faço uso de medicamentos, o contato do meu médico ou do meu parente é esse aqui, para que o agente e o guia que estiver acompanhando esse grupo, eles tenham esse material para estar, dando a devida assistência para esse público, mas também servir como um resguardo para ele de que o cliente informou essa condição também para ele, né? A gente não comentou, mas eu acho que é muito relevante ter sempre um bom seguro de viagem para esse público. Quando for um grupo, colocar praticamente de forma indispensável no pacote. Quando for uma viagem individual, fazer a oferta e, em caso de recusa, pegar essa recusa por escrito. Não é raro o consumidor não querer comprar, mas quando precisa, eventualmente fala que o agente nem ofereceu, né? Então, esses casos não são tão raros. Registrar a recusa, né? Exato. Pegar, por exemplo, declaro que me foi ofertado o seguro de viagens tal, com a recomendação de compra do agente de viagens, porém, de minha livre e espontânea vontade, decidi por não adquirir ou recusei a compra, ficando responsável por todos os riscos aí dessa decisão, né? Para que, eventualmente, no futuro, se algo acontecer, também não venha a haver essa cobrança em cima do agente. Isso eu digo numa viagem individual, porque quando for um roteiro, uma excursão, minha posição seria de que deveria estar embutido no pacote uma venda realmente com um serviço incluso e ainda um adequado à condição dele, porque são questões aí que, quando acontece algum problema, é um pepino para resolver, né? É um pepino para resolver que sempre cai em cima da cabeça do agente, né? Sempre perguntam sobre questão de transporte. Idoso tem alguma gratuidade em transporte? Tem no municipal. Existe no ônibus 2 assentos gratuitos para o idoso de baixa renda. E não existe nenhum tipo de gratuidade ou tarifa diferenciada para o transporte aéreo. Existem projetos de lei, mas não existe isso aprovado. Então, acredito que, em termos de transporte, não vai haver nenhum tipo de benefício para o agente de viagem que está trabalhando com isso, tá bem? Eu estou reparando aqui que a Rosana começou a perguntar sobre transporte aéreo, né? Então, vou só fazer um apontamento sobre essa questão e já respondo a pergunta dela. Durante a pandemia, no ano passado, o governo editou uma medida provisória, 925, que depois o Congresso transformou em lei, a Lei 14.034, que agora houve uma prorrogação da vigência dela para voos até 31 de outubro desse ano. Ou seja, qualquer voo desde março de 2020 até 31 de outubro, pela data de embarque, está regulamentado nessa lei. Basicamente, o que ela prevê? Voo cancelado pela companhia aérea. O passageiro ele tem direito ao reembolso integral ou a carta de crédito integral. Agora, se o passageiro desistir do voo, ele tem direito ao crédito integral. Já em caso de reembolso, pode ser cobrado multa, desde que uma multa não abusiva. Se entende por abusiva, normalmente acima de 20%. E prazo para a utilização do crédito, 18 meses. Não tem nenhuma relação com a data de quando o bilhete foi emitido, igual algumas companhias aéreas falam que ele perde a validade com 12 meses da emissão. Pode ser a regra dela, mas não é a regra da lei. Então, na hipótese de qualquer conflito, a lei vai responsabilizar a companhia aérea. Então, a Rosana pergunta, a empresa Gol cancelou o voo para Jericoacoara. Eu precisei fazer o bloqueio com a Azul. Eles ficaram de devolver o dinheiro, mas não deram nenhum prazo. Bom, então é uma situação. Voo cancelado pela companhia aérea. Direito ao reembolso integral. Qual o prazo para efetivação desse reembolso? 12 meses. O reembolso integral, se for cancelado pela companhia, e o reembolso com multas, se for cancelado pelo passageiro. E como é que fica a rede hoteleira?
que a rede hoteleira, que lei que ela tem que cumprir? Nós temos duas leis. Uma para o aéreo, outra para todo o resto. Não pode ser cruzeiro, pode ser hotel, pode ser traslado. Então, tudo que não for aéreo foi regulamentado pela Lei 14.046. Porém, essa lei ela era vigente durante o estado de calamidade pública, que foi aquele decreto que saiu em março e ele se findou em 31 de dezembro. Não houve a prorrogação desse decreto e nenhuma alteração na lei com relação a isso. Então, caso se refira a uma viagem do ano passado, está dentro da regulamentação dessa lei. Caso a viagem esteja acontecendo já de janeiro para frente, a nossa posição aqui da ProTour é que voltou a vigorar as condições anteriores. Então, termos do contrato e do Código de Defesa do Consumidor normalmente. Existem empresas que não estão seguindo essa posição. Inclusive, tem até advogado de outras associações que têm um entendimento contrário ao nosso. Para nós, essas leis vieram mais para proteger o fornecedor, o grande fornecedor, do que o consumidor ou os agentes. Então, a nossa posição é: não houve a prorrogação do estado de calamidade pública. Então, a lei também não vai se aplicar a partir das viagens a partir de janeiro. Caso a data do embarque foi no ano passado, aí sim são essas condições. E o que ela previa? Que o fornecedor estava desobrigado de reembolsar se oferecesse ao consumidor duas opções. Uma remarcação a ser realizada em até 18 meses, ou desse ao consumidor uma carta de crédito para ele utilizar em 12 meses após o fim do período da calamidade pública. Isso, então, referente a viagens do ano passado. E viagens que iriam acontecer esse ano, condições normais, não estão podendo acontecer? Condições normais do contrato e do Código do Consumidor. Lembrando que não entra na parte aérea, que o da parte aérea foi prorrogado. Quando eu digo condições normais de contrato, o que vem a ser isso? Por exemplo, quem cancelou? Foi o fornecedor? Se partiu do fornecedor, então é reembolso integral e imediato. Não tem mais essa história de esperar 12 meses ou de dar carta de crédito no lugar. Então, já não se aplicaria mais essa exceção. Foi cancelado pelo consumidor, ele tem direito ao reembolso, mas com cobrança de multa. Ele já não tem mais direito a ficar com o crédito integral também. Agora, pensa comigo. A companhia aérea cancela. Aí, o passageiro está coberto porque foi a companhia aérea que cancelou. Porém, era um produto. Ele tinha na sequência um hotel que ele teve que cancelar. Ele cancelou em função de um voo que foi cancelado. Então, de um lado, ele está privilegiado, do outro lado, não. Quer dizer, assim... Infelizmente, existe um risco nessa situação, porque a única situação onde o voo não teria esse enquadramento seria no fretamento puro. Já se for um voo comercial, operado por linhas comerciais normais, ele vai estar dentro da nova regulamentação. Então, cada pedaço do pacote dele, de certa forma, vai estar numa regra. E existe isso, que aí realmente, na hora de analisar cada caso, como a viagem foi montada, muito provável que tenha que destrinchar isso para estar avaliando aí qual vai ser o direito dele. Então, posso falar? Claro. Pode sim. Só um minutinho. Então, doutor, esse caso da Gol aí, por exemplo, eu tinha prometido a minhas passageiras que eu ia descer em Jericoacoara, né? Aí, quando ela cancelou sem avisar, depois que eu vi que não estava mais no sistema, aí eu tive que fazer por outra companhia que tinha lá para me manter a minha palavra com os clientes.
Porque o que aconteceu? A Gol falou, olha, nós não vamos fazer lá, mas a gente vai até Fortaleza, entendeu? E era tudo que eu não queria, porque eu já tinha oferecido isso, eu já tinha vendido as passagens para esse grupo dessa maneira, né? E aí eles falaram, agora a gente vai devolver, mas como o senhor falou, tem 12 meses. Só que é o que a Regina acabou de falar. Eu tive que mudar horário de hotel, eu tive que mudar toda essa logística devido a uma mudança da companhia aérea. E essa mudança gerou prejuízo? É, Ou apenas desconforto? não, além do desconforto, por exemplo, eu já tinha feito um bloqueio, eu tive que disponibilizar um outro bloqueio, tendo ou não tendo, por exemplo. Sim, Eu já tinha mandado um bloqueio para a Gol, certo? E ela reteve esse dinheiro. Ela não devolveu de imediato. E eu tive que disponibilizar um outro valor para a Companhia Azul. É caso ProTour, né, doutor Jair? Não, mas a questão é que ela está dizendo, a companhia aérea prometeu o reembolso integral. Pelo que entendi, esse reembolso vai ser feito. Porém, vai ser feito só depois de 12 meses. Eu perguntei se houve algum prejuízo, por quê? Imagina que, em virtude dessa situação, você tivesse um gasto a mais com traslado, ou um gasto a mais com diária de hospedagem. Por eventuais prejuízos pelo rompimento do contrato, em tese é possível uma tentativa de cobrança contra a Gol. Tinha esse voo, porque se a outra companhia não tivesse esse voo, aí eu teria sim, teria de transfer, teria moralmente diante dos passageiros e outras coisas, né? E horário. Então, doutor Jair, eu queria que o senhor se posicionasse para se despedir do pessoal, colocar à disposição o contato da ProTour e deixo aí o último minuto para o doutor Jair poder encerrar esse nosso bate-papo de hoje, que foi super produtivo, e se precisar, eu tenho certeza que ele vai voltar para conversar com a gente. À disposição sempre que tiver aí uma novidade no turismo ou que demandar alguma dúvida nessa parte principalmente da parte legislativa ou na parte do direito, que é o nosso foco aqui, ou quando for necessário a intervenção aí na defesa dos agentes, dos consumidores, a gente está sempre aqui à disposição de vocês. A ProTour, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais a associação, pode estar nos chamando aí pelas redes sociais. O nosso e-mail é atendimento@protur.com.br. O telefone 11 3379 8001. Ficamos aí à disposição de todos. Sempre que houver alguma necessidade de uma orientação, de um apoio nosso, a gente fica à disposição. Obrigado, Regina, e a participação de todos. Obrigada, doutor Jair. Obrigada, pessoal. Boa noite e até o próximo encontro, quinta-feira que vem, com o Francisco Ancona, falando para a gente sobre o produto do Denson e Wireless. Tchau, pessoal. Até mais.